A gente teve acesso ali, quase que um documento ali, na verdade uma mensagem de WhatsApp que foi enviada aos membros da Gaviões e chegou até nós, do meu timão, e aí a gente transformou aquela mensagem em uma matéria, e essa matéria aí, inclusive, está no ar, e a gente vai falar muito, tem muita coisa aí que reunidos, o Duílio, o Wesley Mello, diretor financeiro, e o Caveira, que é o segurança, um dos chefes da equipe de seguranças do Corinthians, que participou também da reunião com a cúpula da Gaviões, com a liderança da Gaviões, e aí vários temas foram abordados e a Gaviões fez ali uma espécie de uma mensagem igual para mandar para suas quebradas, como eles chamam, né, suas subsedes, aos outros torcedores, e aí chegou para nós essa mensagem também dessa reunião. Eu consegui confirmar a reunião com os envolvidos aí também. Claro que os termos ali, um termo ou outro, uma situação ou outra, a diretoria pode... não foi bem assim que eu falei, ou mesmo a torcida, não foi isso que a gente quis escrever. De qualquer maneira, os temas todos aí abordados, os principais aí, tem coisas muito, muito interessantes, viu, Becker? Vamos que vamos, então, passar um resumo para quem está nos assistindo nesse momento. Corinthians se reúne com lideranças da Gaviões da Fiel. Veja 8 temas abordados. Lembrando a todos, se inscreva no canal Meu Timão se ainda não for inscrito, deixa o seu like. Um sábado importante aqui, uma reunião importante com temas bem elaborados que o Rodrigo Vessoni vai comentar junto comigo aqui. O Corinthians se reuniu com membros da Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada, na manhã desta sexta-feira, ou seja, ontem. O presidente Duílio Monteiro Alves, o diretor financeiro Wesley Mello e um dos responsáveis pela segurança do Corinthians representaram o timão no encontro com líderes da entidade. Foi, na verdade, na noite de ontem, tá? Tá, na noite de sexta-feira. Então, um dos temas abordados nessa reunião, importante reunião, liderada pela Gaviões da Fiel, mas eu acho que tenho certeza que são assuntos de interesse de todos os corintianos. Primeiro ponto, dívida da Neoquímica Arena e acordos com Odebrecht e Caixa Econômica Federal. A reunião aconteceu na noite de sexta-feira. É uma reunião que não era a princípio para vazar, mas a gente... jornalista é para isso mesmo, para conseguir as coisas, tanto que o Corinthians não informou, o Duílio foi se reunir com a cúpula da Gaviões. Não iam falar isso, mas a gente descobriu a reunião que aconteceu. Então, esse primeiro tema, o que foi passado para Gaviões, que a situação é mais ou menos o que todo mundo já sabia. Está encaminhado o acordo tanto com o Odebrecht quanto com a Caixa. O da Caixa, para ser homologado pelo juiz para as partes, tudo que está sendo postergado, né? O juiz está adiando esse acordo Corinthians e Caixa, porque o Corinthians precisa só da anuência da Odebrecht. O problema é que no lado da Odebrecht, para que o Corinthians tenha realmente a homologação e a quitação de uma vez por outra do acordo do lado da Odebrecht, está precisando, os acionistas da Odebrecht estão também adiando 1 mês, 2 meses. A gente vai, toda vez que vai saindo ali a atualização, adiou, e isso não saiu oficial. Assim que sai esse Odebrecht, você joga para a Caixa e fala, aqui, Caixa. Então o Odebrecht já caiu fora, agora é entre eu e você. Então o Corinthians diz que as duas partes realmente estão bem negociadas, tanto está bem adiantado, só não está o preto no branco dos dois lados. E aí o que foi passado para Gaviões é o seguinte, a nossa dívida em relação ao estádio, ela vai ser mais ou menos de 200 milhões e nós vamos pagar em 10 anos. O que para o Corinthians é um acordo maravilhoso. 200 em 10 anos, você paga com o pé nas costas um estádio que arrecada 80 pau bruto, quase 60, 70 líquido, dá uns 90 bruto e uns 60 líquido. Então você paga muito tranquilamente esses 20. Por que o Corinthians está dizendo que passou para Gaviões que é só de 200? Porque você tem o name rights. Você vai abater 300 e poucos com os juros que vai rolar do name rights. Na verdade, a dívida com a Caixa de 500 e pouco, mas você vai bater 300 e pouco. O Corinthians ali resumiu para Gaviões em 200 pau para pagar em 10 anos, o que é uma dívida completamente administrável, pagável, um trabalho minimamente, se for ruim o trabalho da administração do estádio como aquele, uma torcida como aquela, você paga esses 20 pau com o pé nas costas em 10 anos. Porque realmente a arrecadação é muito maior do que isso, mesmo tendo que pagar manutenção e tal. Então esse é um tema aí que foi abordado, não tem muita novidade,
mas foi atualizado ali para os torcedores e aí resumiram de 200 pau para pagar em 10 anos. Ok, eu acho que é uma coisa que a gente já era sabido, mas eu só estou explicando da onde surge 200 para pagar em 10 anos, é porque abateu o name rights ali. Então, de 500 e pouco, que vai ser a dívida, tira 300, sobra 200, paga em 10 anos e resolve tudo isso, claro, caindo o dinheiro também do name rights e pagando junto com a parcela. Segundo tema da reunião, Taunsa. Ontem, inclusive, Vessone, um momento importante, o Corinthians anuncia um cancelamento da parceria com a Taunsa, mesmo que em primeiro momento num caráter temporário. À noite a gente traz o CEO da Taunsa, o dono da Taunsa, o Cleidson Cruz, ao vivo aqui no canal Meu Timão, participou do Redação Meu Timão. Taunsa também foi assunto da reunião entre Gaviões da Fiel e Corinthians, Vessá. A gente pôs, inclusive, o Cleidson, CEO da Taunsa, falando, né, ontem à noite, e foi muito importante o pronunciamento, o outro lado dele. O que foi passado nessa reunião para Gaviões? O que foi passado? Primeiro, uma confirmação importante, né? O Neto tinha dado, o pessoal da IDC também já tinha dado, falado dos 18 milhões, que é uma parcela única que deveria ser paga em dezembro. E aí explicou que o Corinthians está tomando todas as precauções no sentido de se proteger para buscar o que é seu, o que os caras assinaram, o que os caras acordaram e que eles prometeram pagar, que era os 18 pau em dezembro, numa parcela única, e o Corinthians daria ali, a sua contrapartida era as entregas comerciais todas, como o banner, os filmes que foram feitos para o YouTube com patrocínio da Taunsa, o Paulinho, o banner eletrônico dos jogos, as placas de publicidade, enfim, as redes sociais, o Corinthians, essas entregas comerciais que o Corinthians barrou ontem, disse que parou ontem enquanto eles não pagassem. Então, o que foi passado para a cúpula da Gaviões foi isso. A gente está cobrando, está em cima, mandou as notificações extrajudiciais. Se eles não pagarem, a gente vai em busca do nosso direito na justiça e acabou. Mais ou menos um resumão aí do que está acontecendo mesmo, que todo mundo já estava sabendo, mas foi importante eles terem confirmado aí a parcela única de 18 milhões que não foi paga por eles lá em dezembro no acordo inicial, tá? Vessa, feeling do jornalista, do cara que acompanha o Corinthians há tanto tempo, mais de 17 anos, salvo engano. Seu feeling sobre essa história toda, sobre Taunsa, sobre Corinthians, mesmo que siga uma marca forte nessa parceria, está. E eu não sei se vai seguir, Vessa. É difícil dizer, Becker. Vai ter que partir muito da empresa, honrar ali os 18 pau, pagar o que está devendo, e ali você pode reativar, reacender o clube e falar, gente, caiu na conta, os caras pagaram, vamos para a próxima, se precisar a gente vai... Agora sim, estamos tranquilos, dá para fechar, eles tiveram grana. De verdade vai ter que partir um movimento muito da empresa do que do Corinthians, viu? Bom, bem observado. A hora que cair o dinheiro, vamos seguir. Próxima vez que não cair, a gente vê o que faz. Na verdade, o que vai determinar é o dinheiro, esses 18 milhões referentes ao contrato do Paulinho. Gabriel Pereira também foi pauta da reunião entre torcida organizada e diretoria corintiana, Vessa. Por que o GP foi pauta dessa reunião, Vessa? Explica para nós. Foi por causa daquele rolo todo, né? Que, inclusive, quando a gente traz aí e fica em cima de que o novo contrato dele tinha sido só um pré-contrato, não estava registrado na federação, e a gente ficou no pé até que tudo explodiu, e aí o Corinthians teve que confirmar que aquilo era só um pré-contrato. O que foi passado para Gaviões pela diretoria foi de que se registrasse o novo contrato na federação, o Corinthians teria custos. Quais seriam esses custos? 15 vezes o salário que ele ia ganhar mais. Então ele pularia de uns 12 mil para 180 mil. Então você teria um gasto maior com o salário. Você teria que pagar a luva que você concordou no novo contrato, dar a luva para o jogador. Comissão para o empresário, dar a comissão para o empresário. Tudo isso a partir do momento que registrasse o contrato. Então o Corinthians segurou, não registrou porque ele estava cheio de propostas, cheio de sondagens, e pensou, ok, se eu conseguir vender, eu não registro, não pago tudo isso que eu tenho que pagar, e o valor que entrar dele vai ser um valor maior. Deu certo, conseguiram vender 5 milhões e meio de dólares, e não tiveram que pagar o salário 15 vezes maior, não tiveram que pagar a luva e não tiveram que pagar a comissão do empresário. Foi uma cartada que o Corinthians deu, poderia não ter sido vendido, ele poderia ir embora de graça e cairia como uma bomba no clube, e aí eles explicaram para
para Gaviões por que o contrato do GP não foi... Era mais ou menos também de conhecimento público, a gente vinha falando nas lives, foi uma medida que o Corinthians encontrou de evitar os gastos como luva, comissão e salário maior nesses 3-4 meses que não registrou o contrato dele, dando tudo certo, vendendo, você fala, ok, não paguei uns 400 mil de salário a mais que eu tinha que pagar, eu tinha que dar 1 milhão de luva, evitei a luva, comissão mais 1 milhão para o empresário também, peguei 5,5 de dólares aí, meus 70%, beleza, não preciso abater esse dinheiro todo que eu gastei antes. O Corinthians apostou que iria vender e no final deu sorte. E conseguiu, mas poderia ter se lascado, não tivesse vendido, acabado o contrato, o jogador, o empresário falou, tô indo embora. E aí a bomba ia explodir lá no clube, mas no final da história, acho que no frigir dos ovos deu tudo certo. Se o valor é pequeno ou muito, vamos saber no futuro. Se ele virar um novo Marquinhos zagueiro, nós vamos ficar com raiva e achar que os 5,5 milhões de dólares é ridículo. Se ele virar o Matheus Cassini, que não vingou nada, não rodou nada, tá lá, acho que no interior do Mato Grosso agora, não sei o que, a gente vai achar que 5,5 milhões de dólares é maravilhoso. Então é o futuro que vai dizer. Vamos que vamos aqui, o próximo tema, então, Rafa, põe na tela. Ida da torcida para a Bolívia. Você também vem falando sobre a logística do Corinthians e também de torcedores, Vessone, para apoiar o Corinthians lá na estreia na Libertadores da América, terça contra o Always Ready em La Paz. Também foi tratado na reunião, Rafa. Foi tratado, Becker, porque o Corinthians, enfim, a delegação treina hoje, treina amanhã, treina segunda, embarca Santa Cruz de la Serra, onde não tem altitude, dorme lá, terça de manhã vai para La Paz, depois do almoço, chega em La Paz, que é quase uma ponte aérea deles lá, vai direto para o hotel, perdão, para o estádio e faz o jogo para minimizar o lance da altitude. Por que teve essa pergunta? Enfim, a cúpula da Gaviões pediu ajuda do Corinthians. O jogo é na Bolívia. Há 9 anos, infelizmente, morreu Kevin Espada, aquele garoto boliviano. Então, a volta do Corinthians e dos seus torcedores à Bolívia eternamente, daqui 5, 10, 20 anos, vai ser um negócio muito difícil e sempre muito falado e sempre abordado por jornalistas, pelas autoridades. E a cúpula da Gaviões pediu que o clube o ajudasse nessa hora, ajudasse os torcedores, falando com o governo, com a embaixada brasileira, com a polícia, explicando que alguns torcedores vão, que não vai ter problema nenhum, pedindo ajuda para que não tenha qualquer tipo de retaliação de pessoas que, inclusive, não tenham culpa de nada. Acho que um papo normal, acho que bem compreensível da Gaviões, inclusive o chefe da Gaviões, de acordo com o comunicado, pede se alguém viajou para a Bolívia aquela vez, fique por aqui, não viaje, não vá de novo, deixe outros torcedores irem. Então houve essa recomendação. É mais uma conversa de precaução e um pedido de ajuda aí, junto à embaixada e tudo mais, para que eles pudessem viajar. Uma coisa meio básica ali para o jogo de terça-feira. Por que a diretoria não vem a público falar disso? Eu acho que o Duílio até deu uma entrevista, cara, depois dos jogos e tal. Eu acho que o Duílio até tá dando bastante a cara a tapa. Eu sinto falta do Alessandro Roberto também falar de muito tema, mas acho que o Duílio, pelo menos depois dos jogos, aí tá falando com a imprensa. Vessa, você que tem tanta experiência então cobrindo o Corinthians, de fato o Alessandro é um dos gerentes de futebol que menos dá entrevista no Corinthians, assim, tentando puxar pela memória, ou é normal esse tema? Ele fala pouco, né, Vessa? Fala pouco. Até como jogador também não dava muita entrevista, não. Então acho que é um perfil dele, mas eu acho que se você hoje tem 2 caras no CT, 2 são os responsáveis pelas tomadas de decisão do departamento mais importante do clube, esses 2 têm que falar mais. Então, acho que esse é o meu ponto. O Duílio, tudo bem, tá tomando a rédea, põe a cara para bater ele, mas eu acho que os 2 dá para conversar um pouco mais com o torcedor, explicar o que eles estão pensando um pouco mais. Seguimos, então, com os temas da reunião entre Gaviões da Fiel e Corinthians. Põe na tela, Rafa, situação do time, técnico, elenco e rendimento. Esse tópico é maior, Vessa, explica para a gente aí. É maior. O que acontece é o seguinte, a Gaviões quis saber se os boatos aí, o elenco tá bravo, o elenco não sei o quê, o Vitor Pereira tem para tomar suas decisões, aí o Duílio informou para eles que ele tem completamente carta branca, trouxe ele lá de Portugal exatamente para tomar as suas decisões, porque confia numa experiência de quase 500 jogos que o Vitor Pereira e a sua comissão técnica muito qualificada tem na carreira.
e diz que não tem nada com isso e que, enfim, e estão tentando consertar ali os problemas físicos do time e tudo mais. Em relação a outra parte importante que tem a ver com o time, o Jô. A diretoria informou a Gaviões que teve uma punição financeira ao Jô do salário dele. Houve uma conversa particular ali, um ultimato ao Jô também, tanto da diretoria quanto da própria Vitor Pereira. E uma coisa que ninguém sabia, de acordo com esse comunicado que foi mandado aos torcedores, então esse foi feito uma espécie de um memorando da conversa da reunião, que só uma cúpula da Gaviões, criaram esse memorando, meteram no WhatsApp e dispararam para várias outras quebradas e lideranças espalhadas pelo Brasil, e esse e-mail também chegou para a gente aqui. E dentro desse assunto do Jô, foi informado que deram uma semana para o Jô perder 2 quilos. É o que está lá no comunicado. Isso até então ninguém sabia, que era uma melhora física do Jô em termos de perda de peso. Então foi a cobrança da Gaviões em cima da diretoria pelo tema Jô e foi passado isso daí. Tema Luan também foi abordado. A diretoria deixando claro que aquela nossa matéria de 15, 20 dias atrás, que o Vitor Pereira disse, eu tô aí 3 semanas, mas para mim eu já vi que não dá, eu também não quero não, vocês já não estavam querendo, eu também não quero. Não teve resposta, pode colocar, tá no mercado, tá à venda. Foi o que a gente informou há 21 dias atrás, 3 semanas. E aí a cúpula da Gaviões recebeu essa mesma informação, diz que o Corinthians até se propõe a pagar uma parte, como a gente também disse, mas não pinta ninguém para querer negociar e para ninguém comprar o Luan, muito menos, nem para emprestar com parte do salário pago, muito menos para comprar, e isso também foi passado. Foi passado também uma coisa que ninguém sabia, que o Corinthians está atrás de um lateral direito, já está em negociação, alguém que foi indicado pelo Vitor Pereira, então a gente até pode imaginar que possa ser, muito provavelmente, até um estrangeiro, mas o Corinthians tem até o dia 12, quando fecha a janela, para trazer esse lateral. Então, a diretoria depois, confirmando esse aviso que foi recebido ali pela Gaviões e tudo mais, do lateral direito, isso mostra de que, primeiro, o João Pedro não agrada e, segundo, que ele vai ser devolvido depois, daqui a 3 meses, quando acabar o empréstimo dele. Porque se já estão buscando um novo lateral direito, é porque, nesse sentido, ele não agrada e não vai permanecer. Então, é importante também, ninguém sabia que estavam atrás aí de um lateral direito, mas, repito, a janela fecha no dia 12. Então, o Corinthians tem que correr contra o tempo aí 10 dias para confirmar esse lateral reserva que o Vitor Pereira quer. Na verdade, o citado aqui nas lives, pelo menos, sempre é lateral esquerdo e, na verdade, é um direito que o Corinthians está buscando. Versa no pique, o João Motoboy pergunta sobre redução de dívida, se é quente ou só enrolação. É no sentido desse último balanço ter dado positivo 5 milhões, no pique 17,28, Versa, vamos lá. Não é enrolação não, cara, saiu isso daí, é o documento oficial, tá passando por auditoria externa, isso não é brincadeira, isso você tem um departamento financeiro, uma empresa, o Corinthians aí diminuiu a sua dívida de 400, mais ou menos em 40 milhões, caiu para 912, era 956, diminuiu, fechou o ano fiscal, ou seja, de janeiro de 21 a dezembro de 21, 5 positivo, o ano de 20 fechou menos 123 milhões, então, você passar um ano todo, ainda com rescaldo de pandemia, boa parte do ano fechado em bilheteria, e você fechar 5 positivo, é pequeno, mas é um valor bom, então não tem nada de fake, enrolação, não, isso daí é um trabalho que está sendo feito, é um trabalho de formiguinha, demanda tempo, você não vai simplesmente matar uma dívida de quase 1 bilhão por uma vez no ano só. Então, calma, é ter tempo, o primeiro ano de gestão está aí, os números estão aí, são auditados com uma auditoria externa grandiosa, então a gente tem que aguardar aí agora mais detalhes, a gente vai trazendo esse final de semana mesmo, nós vamos trazer mais detalhes sobre isso também, sobre o que estava nos números lá do documento oficial, não é o balanço ainda, tem 200 mil páginas, mas é um documento que foi mandado ao Conselho Fiscal, que a gente já teve acesso e tudo mais, a gente divulgou ali como fechou o ano, alguns primeiros dados ali. Valores de ingressos e fiel torcedor. Você trouxe esse assunto nas suas redes sociais, também no Papo Conversa, no final dessa semana, Vessone. Também foi tratado entre organizada e clube. Foi tratado porque contra o Guarani a diretoria resolveu aumentar 7 dos 10 setores, e aí a gente fez uma matéria, ninguém nem tinha percebido, porque não aumentou nem os 2 mais baratos, Sul e Norte, nem o último, aumentou todos os outros. E aí ninguém percebe muito, o barulho é menor, porque se aumenta só Sul e Norte,
e aí o barulho é menor. Só que eu tenho o controle aqui, todos os setores, os preços que cobra jogo a jogo, eu fui olhar no meu Excel, eu vi que tinha tido aumento em 7 dos 10, a gente deu uma matéria, aquilo pegou mal muito para a diretoria, e a diretoria foi cobrada aí pela Gaviões. O que eles passaram de informação é de que, primeiro, vai ter um plano novo de sócio-torcedor, que não tem ainda nome, nem não tem muitos detalhes, mas vai ter um plano novo de sócio para abranger mais torcedores. Uma outra coisa, a Gaviões pediu também para que o plano dele, Minha Torcida, possa falar com o Ministério Público, mais sócios podendo fazer a carteirinha, pelo visto está bloqueado ali a quantidade de sócios que podem, que são ligados a organizadas, que têm direito a entrar nesse plano Minha Torcida, que é um plano específico para o setor norte. E o lance do aumento, a diretoria passa para Gaviões, que é o seguinte, só para vocês entenderem, o Corinthians não quer deixar de ganhar dinheiro com o visitante que vai ir lá na Neoquímica Arena, no estádio de abertura de Copa. Só que você não pode pôr a sua torcida no mesmo setor sul, do lado direito, pagando 40 pau, e o visitante pagando 200. O que a diretoria explicou? Nós vamos aumentar o valor sul agora, então todo mundo vai tomar um susto. Ele vai para 140 pau, 120 pau. Só que ele vai aumentar o desconto do fiel torcedor, em vez de ser 20%, ele vai aumentar para 90%, 80%. Por quê? Porque esgota tudo no fiel torcedor. Então, na prática, o torcedor do Corinthians não vai pagar mais caro, por exemplo, no setor sul. Só que o visitante, que não é sócio torcedor do Corinthians, obviamente, ele vai pagar os 120 pau, 130 pau, que é o que o Corinthians quer. Vai vir 2.000 torcedores do Boca? Não tem problema, vocês vão pagar 120 reais. E o meu torcedor, eu estou cobrando 120, mas eu tenho sócios, eu estou dando desconto de 90%. Esses caras vão pagar 24. É isso que vai acontecer, 34, 40 pau, 50 pau. Então, ele vai aumentar o valor do ingresso, mas vai aumentar junto o sócio. Porque se ele for cobrar 120 de um lado e os mesmos lados, o mesmo setor sul, cobrar 40, o Ministério Público vai tudo para cima, Procon, e fala, Corinthians, você está contra a lei, eu estou te multando e estou dando uma multa milionária. Então, o que os clubes fazem é, aumenta o mesmo setor e aumenta o desconto para o fiel torcedor. Não vai ter ingresso de SUS sendo vendido na bilheteria, ninguém vai pagar o preço cheio. Sim. Ali esgota em 2 minutos no fiel torcedor aquele setor e todo mundo com desconto alto. É isso que foi passado para os torcedores também nessa reunião entre Gaviões e Corinthians. Vessone, o Jassa também é assunto rotineiro no noticiário corintiano, Vessa. O Jassa é aquele conselheiro do Corinthians que aquele lance de pagar propina ou receber a propina com o vice da Gaviões, e a Gaviões diz que quer uma solução, que quer uma punição, porque do lado da Gaviões, o ex-vice-presidente, ela foi lá e puniu, ela deu expulsão e o cara não faz mais parte da Gaviões. E a Gaviões disse, ok, e agora, Corinthians? Um lado que recebeu, eu puni. E o que pagou? Vocês não vão fazer nada? E aí, de acordo com a cúpula da Gaviões, a diretora explicou que ele não tem um cargo oficial, que não dá para se punir alguém que não tem um cargo, como diretor mesmo de uma categoria de nada, e que existe um comitê de ética, uma comissão de ética interna lá do clube, que sim pode punir conselheiro, que está tudo nas mãos agora da comissão de ética. Então, é um assunto que foi abordado pela Gaviões. Resumindo, eu puni o meu lado, você não vai punir o seu? A gente está cobrando você disso, e aí a Corinthians passou a explicação, essa outra explicação para eles de que ele não tem um cargo e que precisa ter uma comissão de ética para fazer essa punição. Então tá aí, situação da atual gestão, metas, financeiro e projeção. Comenta aí, foi passado mais ou menos o que eu falei agora há pouco, do lance do balanço, que está para sair, mas que já tem ali um documento, um relatório, que o Conselho Fiscal teve acesso, e os conselheiros, o CORE, o Conselho de Orientação, e aí, claro, a gente vai apurar e consegue esse tipo de informação, explicando que sim, a dívida foi reduzida em cerca de 40 milhões, né? No bate-papo com a Gaviões, o Corinthians chega a dizer, se a Tausa tivesse pagado para a gente em dezembro, como estava combinado, não era só 40 que a gente tinha diminuído a dívida, era 58. Eu tinha caído para quase 60 pau a dívida. Eles não pagaram, eu parei no 40. Então, ou seja, o meu ano fiscal deu 5,6 positivo, que é um valor aparentemente baixo, mas se a Tausa mete os 18 que ela tinha prometido e entra já ainda em 2021, no ano fiscal de 21, eu fecho no positivo para mais de 20 milhões. Era outro tipo de impacto.
Então, até eles aproveitaram isso daí para deixar claro que o dinheiro que faltou da Taus, até esse impacto teve também. E aí, em relação ao lance do compliance, diz que vocês não têm um escritório de compliance, ele não deveria estar aí exatamente para isso? O Corinthians explicou de que isso demanda tempo, ele tem que analisar contrato por contrato para ver onde que pode ter algum tipo de problema e que isso está sendo implementado, isso leva um tempo e por isso não pode ser cobrado o compliance por esse negócio da Tausa, porque eles estão analisando 1000 tipos de contratos. Você imagina uma instituição desse tamanho, com 1000 funcionários, ela tem acordo com sorveteria, com jogador, com empresário, com fornecedor de material esportivo, com empresas, com franquias, com 1000 coisas, são 1000 tipos de contrato, e aí o Corinthians diz que a empresa de compliance está ali, aos poucos, fazendo as suas análises que tem que ser feita. Mas o importante, eu acho que deixa claro mais ou menos o que a gente estava trazendo, diminuiu a dívida, contando aí e a gente trouxe aí esse lance aí. O Corinthians, aliás, que consegue diminuir depois de 4 anos dando prejuízo, foram 17, 18, 19, 20 dando vermelho, e aí depois, desde 16, não fechava no azul, pouquinho azul, 5,6, mas fechou no azul, o que é sempre muito interessante. Eu acho que é uma boa notícia no primeiro ano de gestão. Então, esses temas todos foram passados numa reunião que aconteceu ontem. Agora eu estou em dúvida se ontem à noite ou ontem de manhã, mas até no final do comunicado da Gaviões que a gente teve acesso, a Gaviões fala, ele não pôde demorar muito porque depois ele tinha a apresentação do Maicon e ele tinha que correr para o CT. Então deve ter sido realmente sexta de manhã por conta disso, porque a apresentação do Maicon foi 2 da tarde, então isso deve ter acontecido realmente na sexta de manhã.